Hoje eu quero falar sobre, já dando início à série Ele Vive, quero falar sobre o sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 7, não sem sangue. Pode passar para mim, faz favor? Coloca na tela que está escrito Velha Aliança, faz favor. Isso. Precisamos entender nessa noite a história do sangue de Jesus Cristo. Quando a gente pensa na morte, na ressurreição de Jesus, a Bíblia vai nos ensinar que existe um fio condutor desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e essa linha de ouro, esse fio condutor é o sangue de Jesus. Não podemos entender sobre a ressurreição sem estudarmos a história do sangue de Jesus Cristo. E a história do sangue de Jesus, ela começa muito antes desse texto, mas eu quero começar por Moriá. Em Moriá, a vida foi redimida pelo derramamento de sangue. Lá, conta a história quando Abraão vai oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Você sabe que Deus fez uma promessa a Abraão. E ele disse a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que Abraão e Sara não podiam ter filhos, ela era estéril. Então, aos 75 anos de idade, Deus aparece a Abraão, faz uma promessa a ele: você vai ter filhos. Eu vou mudar o seu nome de Abraão para Abraão, que significa pai de multidões. E você vai ser esse homem. Mas entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus, passa-se 25 anos. E Abraão vai ser pai aos 100 anos. São 25 anos esperando o cumprimento de uma promessa. Só aqui, irmãos, já tem muito ensinamento. Se tem uma coisa que talvez a gente esteja desaprendendo, é a esperar. A espera é difícil, ninguém gosta de fila. E Abraão teve que esperar, junto com a sua esposa, por 25 anos, para que a promessa de Deus se cumprisse. Um filho muito desejado, um filho que vem como um milagre de Deus. Aí chega o momento em que Deus, quando esse filho já é adolescente, o filho vem, tão esperado, tão querido, então esse filho cresce, é adolescente, e Deus dá uma ordem a Abraão. Agora você vai subir o Monte Moriá e você vai oferecer o seu filho em sacrifício para mim. E Abraão obedece. E ele leva então o seu filho, o Isaque, para ser oferecido em sacrifício. E Isaque é que carrega a própria lenha, para ele ser queimado lá em cima, sacrificado no altar. E a gente vai começando já a ver semelhanças entre Abraão e Deus, entre Isaque e Jesus, que carrega também a lenha nas suas costas, que é a cruz, aonde ele será oferecido pelos nossos pecados. Então vemos nesse primeiro cenário, Abraão subindo então o Monte Moriá com Isaque. Então Abraão vai oferecer Isaque, e a hora que ele vai oferecer Isaque, obedecendo então a Deus e entregando o que é mais caro, que é o seu filho, a hora que ele está com o cutelo na mão para matar o seu filho, um anjo aparece e diz: não faça isso. Deus providenciou um cordeiro. E esse cordeiro apareceu então preso em meio aos arbustos, e Abraão vai pegar esse cordeiro para sacrificar no lugar do seu filho. É digno de nota que quando João Batista, no Novo Testamento, vê Jesus Cristo pela primeira vez ali, vindo para o batismo, ele aponta para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista tinha clareza que o Cordeiro é para a morte, que o Cordeiro é para o sacrifício. E quando ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus, ele está dizendo já: eis aquele que veio para morrer em favor de nós, para a remissão dos nossos pecados. Então quando Abraão, ele vai sacrificar o seu filho, mas Deus o impede, porque Deus já tinha um plano. Não é seu filho Abraão que vai morrer, é o meu.
É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então Deus não pediu isso para Abraão, mas Deus mesmo decidiu fazer isso. Entregar, por amor de nós, o que Ele tinha de mais caro. Por isso não há nada que possamos pedir a Deus que seja mais caro do que aquilo que Ele já nos deu. O Senhor já nos deu o que é mais caro, Ele nos deu o Filho dEle, Jesus. Nada que a gente peça a Deus pode ser maior ou mais caro do que aquilo que Ele já deu. Então Abraão faz isso, e ele sacrifica o cordeiro, e aquele sangue é derramado naquele lugar. Preste atenção nisso. O sangue, lá em Gênesis 22, é um sangue que foi derramado. A Bíblia diz em Levíticos 17:11, a vida está no sangue. E quando o sangue do cordeiro é derramado naquele lugar, nós precisamos entender que aquele sangue foi derramado como um tipo do sangue de Cristo, é o sangue que é derramado em favor de todos os homens. Mas ele foi derramado. No Egito, o sangue foi aspergido nas vergas das portas, novamente um cordeiro. Novamente apontando para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que morre também pelos nossos pecados. Ali, com Abraão, Jesus morre substituindo Isaque. Então precisamos entender que quando Jesus Cristo morre naquela cruz, Ele morre substituindo eu e você. É uma morte vicária, é uma morte substitutiva, que somente o Cordeiro imaculado e sem pecado, Jesus Cristo, poderia fazer por nós. Em segundo lugar, no Egito, o sangue foi aspergido nas vergas das portas. E lá o Senhor orienta: vocês vão pegar um cordeiro, e esse cordeiro, ele não pode ter defeito. Ele precisa ser um cordeiro que aponte já para o próprio Cristo, sem defeito, sem mancha, sem mácula. E esse cordeiro também será sacrificado. E esse cordeiro é o cordeiro pascal, a Páscoa. Porque o que está acontecendo agora lá em Êxodo 12, a Páscoa significa passagem. É por meio deste cordeiro que nós passamos a passagem do Egito, a saída do Egito para a ida para Canaã, só é possível por meio do Cordeiro de Deus. Isso nos leva também a entender, já simbolicamente no Antigo Testamento, que nenhuma pessoa pode entrar no céu a não ser que seja por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e por meio do seu sacrifício vicário na cruz, aonde o seu sangue agora foi aspergido nas portas. E por que aspergido nas portas? Porque o anjo da morte vai passar. E o anjo da morte passando, ele não vai matar os primogênitos cujas portas têm o sangue do cordeiro. Agora o sangue já não está mais sendo derramado. Este sangue agora não é um sangue de substituição, mas este sangue significa um sangue de proteção. Porque Jesus Cristo, quando morre naquela cruz por nós, entrega a sua vida por nós na cruz, Ele está nos substituindo, mas Ele também está naquele momento vencendo a morte, o anjo da morte, a morte. E por que Jesus vence a morte? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, então quem peca morre e não pode ressuscitar. Contudo, Jesus Cristo, nosso Senhor, jamais pecou, nem de pensamento, nem de palavra, nem por omissão ou por atitude. Por isso, quando Jesus entrega a sua vida na cruz, Ele ressuscita. Deus o ressuscita dos mortos, porque a morte não pode deter quem não tem pecado, e Jesus não tem pecado, por isso Ele ressuscita. E porque eu e você ressuscitaremos no último dia, porque todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, passa da morte para a vida. E quem confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? É dentro deste entendimento que nós temos a convicção de que a morte foi vencida e a morte não pode nos deter, se estamos em Cristo.
Então, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, agora está nas vergas. No Sinai, porém, o sangue foi aspergido sobre as próprias pessoas. Deus dá uma ordem a Moisés. E diz: Moisés, agora você vai pegar o sangue. E agora o sangue não é derramado, o sangue também não é aspergido. Mas o sangue agora você vai, não é nas vergas, não é derramado, mas o sangue agora é aspergido. E Moisés, você vai aspergir o sangue do Cordeiro sobre o povo. E o que isso significa? Aonde o sangue toca, o sangue santifica. Como era santificado no Antigo Testamento o tabernáculo? O tabernáculo era santificado pelo sangue. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença de Deus, que é os santos dos santos, mas ele não podia entrar não sem sangue. Por isso Hebreus 9:7, o primeiro texto: não sem sangue, não se entra na presença de Deus sem o sangue de Jesus. E lá no Antigo Testamento esta verdade já estava sendo explicada e ilustrada. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos, para ali confessar o pecado do povo e para ali adorar a Deus. Ele entrava na presença de Deus. Como? Pelo sangue de Jesus. É pelo sangue. E nós só podemos, à luz do Novo Testamento, entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, o Cordeiro Pascal, é pela morte de Cristo que nós temos acesso à presença de Deus. Só que no Antigo Testamento somente o sumo sacerdote poderia entrar. À luz do Novo Testamento, todo aquele que está coberto pelo sangue de Jesus pode entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus para pedir socorro a Deus em qualquer momento. Porque à luz do Novo Testamento, o nosso Deus é Pai. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina isso. O Pai nosso que estás no céu. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E Pai você não precisa marcar audiência, Pai você não precisa agendar horário, Pai você simplesmente entra, porque é Pai. Então, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar a qualquer momento na presença de Deus e pedir socorro. Amém, irmãos? Mas o Êxodo 25:8 ensina: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quando é que Deus vai decidir habitar no meio do povo? Quando o povo já foi aspergido pelo sangue do Cordeiro. O que isso nos ensina? Deus não habita no meio daquilo que não é santo, que não está purificado pelo sangue. Deus só toma a decisão de fazer o santuário depois da aspersão do sangue. E ali então Deus vai no Antigo Testamento habitar no meio do povo. E aí nós vamos ter aquela ilustração da Arca da Aliança, que era a presença de Deus. A Arca da Aliança carregava a presença de Deus, era um símbolo para a presença de Deus. E Deus estava no meio do povo. Mas a história do sangue continua. Pode passar mais um. Vamos olhar agora à luz da nova aliança, o sangue de Jesus Cristo. Jesus ensina na sinagoga de Cafarnaum: se não beberes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem beber o meu sangue tem a vida eterna. O meu sangue é a verdadeira bebida. Quem beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Amém. O que Jesus está ensinando agora é que o sangue se aproxima mais. O sangue foi derramado, o sangue foi para as vergas das portas, o sangue foi aspergido no povo, mas à luz do Novo Testamento, Jesus está dizendo: agora você vai bebê-lo, porque o Deus que está do lado de fora é o Deus agora que vai passar para o lado de dentro. Mas Deus não entra dentro de alguém cujo o sangue do Filho dele não está. E por isso é que nós precisamos, para nos tornarmos santuário de Deus, habitação de Deus, casa do Altíssimo,
nós precisamos confessar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E mediante a essa confissão, aceitando o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, e verdadeiramente nos arrependendo dos nossos pecados, e confessando a Cristo, neste exato momento, nós passamos a ser o templo de Deus, a casa de Deus, a habitação do Altíssimo. E o Deus que estava do lado de fora, agora é o Deus que habita do lado de dentro. Então, precisamos entender que o sangue de Jesus é que vai abrir a porta, assim por assim dizer, para que o Espírito Santo entre dentro de nós. Porque foi profetizado por Joel: eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne que tiver o sangue de Jesus. Amém? Então, não há como, irmãos, nós termos o Espírito Santo habitando em nós, sem confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador, sem se arrepender dos pecados e alinhar a vida com Deus. Ele vive, mas Ele deseja viver em nós. Amém? E aí nós precisamos participar, confessando Jesus. Pode passar mais um? Os apóstolos ensinam sobre o sangue. Aos Romanos escreve: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, pela fé no seu sangue. Sendo justificados pelo seu sangue. A fé no sangue significa a fé bíblica do ensinamento das Escrituras acerca do sangue de Jesus. Precisamos entender, irmãos, que aonde está o sangue de Jesus, o diabo não consegue se achegar. O que está coberto pelo sangue de Jesus é santo, está santificado. E aí cabe um ensinamento hoje aqui para todos nós. Uma vez que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, nós somos chamados à luz do Novo Testamento de santos. Santos. E por que santos? Paulo, nas suas 13 cartas do Novo Testamento, explica. Ele começa quase todas elas dizendo assim: aos santos que estão em Roma, aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Tessalônica, aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão em Corinto, aos santos. E as igrejas que recebem as cartas de Paulo são igrejas problemáticas, são igrejas que estão precisando de correção, são igrejas que estão precisando de alinhamento. Todas as cartas paulinas têm o objetivo de corrigir as igrejas. Então nós podemos pensar: como pode o apóstolo Paulo chamar aquelas pessoas de santos se lá tem problema? É que a palavra santo lá no grego significa kadosh ou kadash, que significa separado, consagrado ao Senhor. Porque quando Jesus morre naquela cruz por nós e por meio do seu sacrifício vicário nos compra, Ele nos separa da morte para a vida. Ele nos separa do inferno para o céu. Ele nos separa das trevas para a luz. Essa separação, o nome é santo. Eu não sou santo por aquilo que faço. Eu não sou santo pelos méritos meus. Eu sou santo por causa do sacrifício vicário de Cristo em meu favor. Eu sou santo porque o sangue de Jesus está sobre mim. Então santidade não é mérito. Santidade é graça. Santificação, sim, é escolha. O processo de santificação é quando eu e você vamos colocando o sangue de Jesus aonde ainda não estava em nossas vidas. Porque não é porque eu sou salvo que todas as áreas da minha vida estão debaixo do sangue. Não, eu sou salvo sim. O sangue de Jesus está sobre mim. Agora, uma vez que eu sou santo, eu devo buscar a santificação. Desenvolvimento da salvação, que significa eu deliberadamente tirar da minha vida tudo aquilo que o Senhor Jesus não quer que fique na minha vida. Santificação é renúncia, santificação é sacrifício, santificação é processo. Aonde o sangue de Jesus precisa chegar, porque se o sangue de Jesus não chegar nessas áreas da nossa vida, essas áreas são áreas mortas, porque aonde não tem o sangue de Cristo, ali é morto. Por isso que Jesus vai dizer lá em João
15: sem mim, nada podeis fazer. Aonde não tem o sangue de Cristo, você tem a impressão que você está fazendo, mas aquilo é obra morta. É somente em Cristo que vivemos, é somente em Cristo que existimos, é somente em Cristo que nos movemos e é somente em Cristo que frutificamos. Então vale uma reflexão na Páscoa, aonde nós podemos começar a pensar: quais áreas da minha vida o sangue de Cristo ainda não tocou? Porque aonde o sangue toca, ele muda, ele santifica, ele frutifica, ele traz vida. Aos Coríntios declara que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Jesus. Não existe comunhão com Deus sem o sangue de Jesus. Mas pastor, o senhor não está entendendo. Eu sou um fazedor de boas obras. Então Deus deve me amar muito, porque eu sou um cara muito gente boa, caridoso, generoso, liberal. Eu estou aqui, pronto, se você me convidar eu estou pronto. Toda obra aí que tem de assistencialismo eu estou dentro. Obra de voluntariado é comigo mesmo. E por causa dessas coisas que eu faço, com certeza Deus deve estar levando em conta. Ele deve me aceitar? Não, irmãos, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras. Não é por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, realizado em Cristo Jesus, para as boas obras, que Deus de antemão separou para que andássemos nelas. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para as obras. E eu não posso inverter essa ordem. É porque estou em Cristo que faço. Não faço para estar em Cristo, porque Cristo já fez, eu só tenho que aceitar. Amém, irmãos? Então não tem comunhão sem sangue. Aos Efésios ele lembra que fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Isaías 59:2. Porque os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E como é que passa esse abismo? Como é que se constrói uma ponte agora para eu chegar até Deus? É Jesus, de novo, é o sangue. É somente pelo sangue de Jesus que eu saio de um lado do abismo de morte e passo para o lugar da vida. Não há comunhão sem o sangue. E o sangue de Jesus é capaz de destruir todo o muro de separação e destruir toda a barreira da inimizade. João assegura: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. Às vezes nós pensamos assim: mas pastor, mas esse pecado, Ele perdoa. Não, mas foi muito grave, Ele perdoa. Pastor, mas eu não me perdoo. Aí é diferente. Você e eu não podemos ser melhores que Deus. Se Deus já falou que perdoa, por que é que a gente não se perdoa? Nós não somos melhores que Deus. Se Ele perdoa de todo pecado, se Ele purifica de toda injustiça, e aqui, irmãos, cabe também mais uma explicação. Pecado é perdoado, injustiça é purificada. Injustiça não é um pecado que você cometeu, mas alguma coisa que fizeram contra você. E quando uma mulher, por exemplo, infelizmente acontece, sai na rua, sofre um estupro, ela pecou ou ela sofreu injustiça? Ela sofreu uma injustiça. Fizeram isso com ela. Ela não cometeu o pecado. Os bandidos pegaram ela. E agora essa mulher foi violada. Então agora ela está sofrendo. Ela precisa ser purificada pelo sangue de Jesus. E como que ela é purificada pelo sangue de Jesus? Quando ela perdoa o agressor. Porque se nós não perdoarmos o agressor, nós estamos cometendo pecado. Então uma injustiça pode me levar a pecar. Mas eu sou purificado da injustiça quando eu perdoo a parte que me fez mal e deixo o sangue de Jesus me purificar. Amém? Muito bem, pode passar mais um. O Apocalipse também ensina sobre o sangue. Um novo cântico diante do Cordeiro. Digno és,
porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus. O que isso significa? Você não se pertence, eu não me pertenço, porque o sangue de Jesus é moeda, a moeda que mais vale. Você sabe, existem muitas pessoas que mexem com as coisas do mundo espiritual, e às vezes a gente vê na televisão ou em algum lugar, que pessoas pagaram para que se faça um trabalho ou alguma coisa, e elas pagaram e aquela pessoa que faz trabalhos espirituais matou um animal ou fez alguma coisa do tipo e ofereceu sangue às entidades para que aquelas entidades X ou Y fizessem algo que ele está pedindo. Qual foi a moeda que foi paga? Para a pessoa que está manipulando o mundo espiritual é dinheiro, mas para os demônios é sangue. No mundo espiritual, sangue é dinheiro. Só que aqui nós não estamos falando de qualquer sangue. Aqui nós estamos falando do sangue do Filho de Deus, da vida do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando Ele morre naquela cruz, com o seu sangue, Ele nos comprou para Deus. Então nós somos, como diz o apóstolo Pedro, propriedade exclusiva de Jesus. Nós somos, como diz a Bíblia, a menina dos olhos de Deus. A palavra de Deus nos ensina que esse sangue vicário nos comprou para Ele, nós pertencemos a Ele, nós somos de Deus, Ele nos comprou com sangue. Esse entendimento é precioso, porque ele nos ajuda a consertar alguns equívocos. Por exemplo, o equívoco do meu corpo, minhas regras. Bom, se você foi comprado pelo sangue de Jesus, esse corpo não é mais seu, ele pertence ao Senhor, porque você passou a ser templo do Espírito Santo. E se você é templo do Senhor, e você foi comprado por Ele, corpo dEle, regras dEle. Amém? Não faz sentido? Se você pegar um carro que não é seu, você vai pintar de outra cor? Vai trocar as rodas? Vai trocar os pneus? Bom, os pneus você estaria fazendo um favor se colocasse os pneus novos. Mas se você pega algo que não é seu, você não muda, porque não te pertence. Nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Deus. Então precisamos perguntar para o dono: posso fazer? Posso mexer? Tem um bebê aqui, posso tirar? O que o senhor diz sobre isso? Seu corpo, suas regras. Quais são as regras? Porque o corpo é templo, e templo do Espírito Santo. Muito bem. Sobre uma grande multidão que ninguém podia contar, foi informado: são estes que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Para onde isso aponta? Aponta para a santidade daqueles que são chamados filhos de Deus. Porque, irmãos, aonde o sangue de Jesus toca, não é que fica limpo de um jeito que ninguém consegue limpar. E essas vestes brancas ou essas vestes alvejadas no sangue de Jesus significa que quando Jesus nos cobre com o seu sangue, não tem um pecado só que fique quando você confessa. Por isso é Romanos 8:1. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? O diabo não pode acusar quem tem veste branca. O diabo não pode oprimir quem tem veste branca. O diabo não tem autoridade sobre quem tem as vestes brancas. O diabo não pode fazer nada contra um filho de Deus, porque ele é filho de Deus, ele é propriedade de Deus, e não se mexe com a propriedade dos outros sem sofrer as consequências, ainda mais se esse outro é Deus. Amém? Então aqui tem um outro entendimento importante sobre o sangue de Jesus. A palavra de Deus diz: não vale encantamento contra os filhos de Deus. Quando eu trabalhava um tempo, que eu trabalhei alguns anos com o Ministério de Libertação lá em Curitiba, aí tinha muito isso de expulsar demônios e tudo. E aí uma pessoa falou: pastor, tem um trabalho feito lá na esquina, lá com seu nome, na boca do sapo, não sei o quê. Falei: gente, coitado do sapo. Mataram o sapo, coitadinho do sapo. A palavra de Deus diz que não vale encantamento, pode matar sapo, pode matar galinha, pode fazer o que quiser. Nós temos um dono.
O nosso dono é Jesus, é o Senhor. Ninguém mexe com o que é dele sem passar por ele primeiro. Não é bem assim para tocar nos filhos de Deus. Os filhos de Deus não temem as trevas, é as trevas que temem os filhos de Deus. Que a palavra de Deus diz que nós somos luz, e aonde a luz chega, as trevas têm que recuar, e recuam. Porque nós somos exatamente o que ele disse que somos. Amém, irmãos? Então veja que esse entendimento sobre o sangue, ele vai te dando segurança, ele vai te dando firmeza, ele vai te dando identidade, ele vai te dando propósito. A palavra toda, como você está vendo, o sangue de Jesus permeia, é o fio de ouro, é o fio condutor do Antigo Testamento ao Novo Testamento, pegando lá do Gênesis 3,15 até Apocalipse. O sangue está lá. Mais um cântico de vitória sobre a derrota de Satanás. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Venceram quem? Venceram o diabo. O nosso inimigo é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos vencê-lo pelo sangue de Jesus. Por isso é que a palavra de Deus diz: achegai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro, achegue-se a Deus. Sem se achegar a Deus, e esse achegar significa entregue-se a Deus totalmente, completamente. Entregue-se a Deus. Se você se entregar a Deus, você oferecerá resistência ao diabo de uma forma tal que não terá como, ele fugirá. Amém? Mas o lugar de resistência chama-se sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O sangue do Cordeiro nos comprou, nos limpou, nos deu vida. Pode passar? Não sem sangue, que é o Hebreus 9,7, ensina reconciliação, está em Romanos 3,25. Temos reconciliação com Deus por meio do sangue de Jesus. Perdão, 1 João 1,7, está escrito lá que somente somos purificados por meio do sangue e limpos por meio do sangue de Jesus, perdoados. Purificação da consciência, Hebreus 9,14, o sangue de Jesus purifica a nossa consciência de todas as obras mortas. Isso aqui, irmãos, aponta para uma consciência em paz, limpa. Irmãos, isso aqui é uma bênção, porque você deita e dorme. Porque o sangue de Jesus é capaz de purificar a nossa consciência de tudo aquilo que não presta. Amém, irmãos? Então é pelo sangue que isso acontece também. Entenda, em nome de Jesus, a importância do sangue de Cristo. Comunhão com Deus e com os irmãos por meio do sangue. Santificação por meio do sangue. União com Deus por meio do sangue. Vida eterna por meio do sangue, vitória por meio do sangue. Hebreus 13:20 diz: o sangue de Jesus abre a sepultura, você não fica lá, porque o sangue de Jesus tira você de lá, porque o sangue de Jesus é a vida de Cristo. O sangue de Jesus abre o céu. Não tem como entrar no céu se não for por meio do sangue de Jesus. Oh, irmãos, que precioso isso. Que precioso. Pode passar mais um. Perdão não sem sangue. Levíticos 17:11 diz: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Sem sangue não há como remover pecados. Pode passar o próximo, Pedrinho. Mateus 26:28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E ainda 1 Pedro 1:18 e 19, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Santificação, Hebreus 9:14,
muito mais o sangue de Cristo, pelo seu Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Para quê? Para servirmos a Deus. O que isso nos ensina? Não serviremos a Deus sem o sangue de Jesus. Pode passar. Hebreus 13:12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. É Jesus que nos faz santos. Mais um. Novo caminho, não sem sangue. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. E por último, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Jesus. Pode passar ainda, Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, o venceram, o acusador das nossas almas, por causa do sangue do Cordeiro. E ainda, ora o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Amém? Veja que quem traz Jesus é o Deus da paz. Mas a Bíblia também diz, é o Deus da paz que coloca o diabo debaixo dos seus pés. É o Deus da paz. Eu quero orar por você, por mim, por nós, a fim de que o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre nós, sobre nossa consciência, sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nosso trabalho, nosso casamento, nossos irmãos. Que o sangue de Jesus possa tocar tudo que está ao nosso redor, mas principalmente possa nos tocar. E que Ele possa entrar no porão da nossa alma, no porão. Aquelas coisas que nós colocamos lá, e a gente não olha mais, não mexe mais, deixa lá. O sangue de Jesus precisa entrar nos lugares escuros da nossa vida, nos porões da nossa alma, porque Jesus quer nos santificar por completo. Ele vive, mas Ele vive para nos fazer filhos e filhos santos e irrepreensíveis. Amém? Então eu quero te convidar para orarmos. Você pode ficar em pé. E se você deseja fazer essa oração, dizer: Senhor, eu preciso que o seu sangue toque essas áreas da minha vida, a minha família. Eu preciso, Senhor, eu entendi que o teu sangue começa lá em Gênesis, mas a história do teu sangue vai até o Apocalipse. Mas eu preciso do teu sangue sobre a minha vida, minha consciência, meus relacionamentos, sobre tudo que sou, sobre tudo que tenho. Toca-me, Senhor, lava-me, purifica-me, purifica as minhas vestes e me faz de novo um homem ou uma mulher alvejado pelo teu sangue, limpo, de forma que o diabo não tenha como fazer qualquer acusação sobre a minha vida. Amém? Você quer fazer essa oração? Deixa o seu lugar, vem, vamos orar juntos? Em nome de Jesus, pode vir. Se você deseja fazer essa oração: Senhor, o teu sangue sobre essas áreas da minha vida, sobre a minha casa, meu casamento, enfim, aquilo que Deus realmente falou com você enquanto você estava ouvindo esta mensagem sobre o sangue de Jesus, e você tem essa vontade, confessar pecados. Senhor, eu quero confessar, Senhor, eu preciso da tua graça, abre meu entendimento. Então você vem orar, e vindo pode chegar um pouquinho mais para frente, só para a gente orar mais pertinho, e vamos orar juntos. Amém? Espera mais um pouquinho, se alguém mais está vindo ainda, aí a gente já ora. Amém. Amém. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, mas queremos agradecer ao Senhor
pelo teu sangue que foi derramado em nosso favor. Senhor, sabemos que o Senhor já olhava para nós desde antes, lá atrás, e o Senhor já sabia que morreria por nós naquela cruz. E o único meio de salvar-nos é por meio do teu sangue, que é a tua vida. E o Senhor derramou naquela cruz a sua vida por nós. Senhor Jesus, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou. E quando o Senhor nos alcançou naquele dia, nós o confessamos como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E quando fizemos isso, passamos da morte para a vida. Mas hoje, Senhor, além disso, queremos colocar todas as áreas da nossa vida nas tuas mãos. E pedir, Senhor, que as áreas onde o teu sangue ainda não está, Senhor, em nome de Jesus, que o teu sangue toque todas as áreas da nossa vida, aquelas áreas que ainda não foram alcançadas pelo sangue de Jesus. Senhor, nossas feridas, cura elas com teu sangue. As mágoas, as perdas, o abandono, a rejeição, palavras de maldição, tantas coisas, Senhor, que talvez ainda não foram tocadas pelo teu sangue. Todas elas colocamos diante de ti e pedimos, Senhor, purifica a nossa vida. Colocamos nossa mente agora e pedimos, Senhor, purifica a nossa consciência de todas as obras mortas. E Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Senhor, se hoje tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que em nome de Jesus possa fazer a oração agora, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, nas mãos do Senhor, dizendo, Senhor, eu entrego a Ti, eu creio que Tu és o Filho de Deus, e eu creio que Tu morreste por mim naquela cruz e pagou o preço pelos meus pecados, e que a Tua morte foi vicária e substitutiva em meu lugar, e ali o Senhor me comprou para Deus por meio do Teu sacrifício. Eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Salva vidas nessa noite, Senhor. Salva vidas, Senhor, e traga-as para perto de Ti. Quanto a nós, Senhor, ajuda-nos na santificação, ajuda-nos a retirar de nós tudo aquilo que não se parece contigo. Assim, Senhor, consagramos tudo, nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos relacionamentos, nossas posses, tudo que conosco se relaciona, cobre, Senhor, com o seu sangue, em nome de Jesus. Amém.